João, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, ó bom Pai, por tua palavra e te rogamos, e pedimos que pelo teu Santo Espírito o Senhor aclareie a nossa visão, abra o nosso coração e coloque a tua palavra em nós, para vivermos e glorificarmos o teu santo nome em tudo, no nome de Jesus. Amém. Tem uma série, estamos assistindo em família, que um dos casais, eles fazem uma brincadeira. E a brincadeira deles é o pior cenário, a pior situação. Esquisito isso. Eles falam assim, eles estão deparados com alguma situação e eles falam, tá bom, vamos lá, pior cenário. Para quê? Para eles se prepararem para o pior. Então eles começam a falar acerca dos filhos. Qual é o pior cenário? É que eu fique velho, meu filho me esqueça, me interne num asilo bem barato e eu passe o resto da vida sem vê-lo. Nossa, você pegou pesado, hein? Tá bom, vai, agora é sua vez. Aí cada um começa a falar, não, os nossos filhos agora eles vão, nesse caminho que está acontecendo, vão se desvirtuar, vão virar traficantes, vão ser presos lá no México e ficar naquelas prisões das piores do mundo. Nossa, e você fala que o meu foi pesado? Então eles começam a brincar do pior cenário para se preparar. Porque quando nós geramos expectativas boas, nós já ficamos esperançosos. Mas se a gente começa a treinar um pouco a mente para as desgraças, às vezes a gente não fica tão mal assim, né? Fala, nossa, eu nem pensei que ia sair tão bom assim. Sabe quando você está fazendo um desenho, fala, nossa, vai sair um garrancho. Quando você termina, fala, olha, e não é que dá para entender? Às vezes quando nós olhamos o pior cenário, por vezes melhora um pouco. É lógico, né? Se você não for uma pessoa tão otimista, com muita expectativa. E aí tem pessoas também que por tanta expectativa frustrada, acaba só trabalhando o pior cenário. Tem pessoa que é trágica, para tudo. Né? Eu brinco com o pessoal da família, que qualquer coisa é cair, bater a cabeça e morrer. Fala, meu Deus do céu. Aí fala, não, o pior não é morrer, o pior é ficar tetraplégico com os outros cuidando dele. Fala, pelo amor de Deus, eu só estou segurando a criança no colo de uma maneira que você não segura. Não, porque se cai, bate a cabeça no chão, nossa, trágico mesmo, não? E é interessante, porque a cabeça já está pensando, é lógico, no pior, mas esperando que o pior aconteça, aí também não é, né? Uma coisa é você estar preparado para situações. Outra coisa é você torcer para que elas aconteçam. São coisas completamente diferentes. E aqui, embora pareça que não tenha nada a ver, tem muita coisa envolvida aqui. Quando Jesus diz ser a ressurreição e a vida, ele está falando algo importantíssimo. A Marta, nesse diálogo diretamente com ela e com os discípulos que estavam ali com ele também. Porque eles estavam temerosos ao voltar para a Judéia. Ela já imaginou que não teria mais salvação alguma, todos eles estavam com o pior em sua mente. E quando eles esperavam o pior aconteceu, o pior já aconteceu. Jesus então afirma que é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, mesmo morto, vive. Então, em mais uma de suas palavras, quando Jesus afirma ser eu sou, a água, o pão, a luz, o bom pastor. Agora aqui ele é a ressurreição e a vida neste capítulo. Pode ver que o livro de João, o evangelho de João está dividido dessa forma. Jesus afirmando os seus eu sou. Eu sou água, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inúmeras vezes ele diz o eu sou no livro de João, e aqui nessa vez, quando ele fala sobre a ressurreição e a vida, ele traz inúmeras lições nesse texto, do versículo 1 até o versículo 46. É o contexto em que ele diz ser a ressurreição e a vida. E eu quero dar uma pincelada de uma maneira bem direta com os irmãos, o pastor do século XVII, Riley, ele faz aqui uns 5, 6 sermões. Ele vai pregar inúmeros. Mas eu gostaria, de pegar com os irmãos pontos importantíssimos dessa passagem.
que há de nos acrescentar muito, há de nos aclarar aqui essa afirmação de Jesus acerca de todo o contexto que ele estava vivendo. E a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos dos versículos iniciais aqui deste capítulo é que tudo tem o seu tempo oportuno. Tudo no seu tempo. Se você tiver com a sua Bíblia, dê uma olhada lá no versículo 1, e se você for acompanhar aí também, abre aí João, capítulo 11, e você vai dar uma olhada aí, que logo no início, no versículo 1, está falando que Lázaro já estava enfermo, e as irmãs mandaram um recado para Jesus, o seu amigo está doente, né? E nisso, nós vemos aqui que Jesus não vai diretamente, nós vemos lá na frente, lá no versículo 21, depois de um bom tempo aí, né, dias passados, lá no versículo 21 está dizendo assim: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Já se deparou fazendo uma afirmação dessa? Deus, se o Senhor me amasse, não aconteceria tal coisa. Deus, se o Senhor de fato é amor, tal e tal coisa não aconteceria. Deus, se o Senhor diz ser esse bom Deus, coisas assim, assim, assim jamais aconteceriam. Quantas vezes você não ouviu esse questionamento quando você afirmou ser cristão? Eu sou crente, fala, eu não acredito em Deus não, porque se esse Deus existisse, onde ele está que não está vendo essas tragédias? Onde ele está que não está vendo o rico cada vez mais se enriquecendo à custa da vida do pobre? Os pobres morrendo enquanto eles continuam lucrando. Quando começou a pandemia, algumas pessoas começaram a lucrar com algumas coisas novas, né? Ali, vendendo lenço para que os outros chorassem, era a expressão que alguns usavam. Muitos estão enriquecendo vendendo lenço enquanto muitos choram. Então alguns se valem da desgraça do outro. Como você pode acreditar em um Deus bom que não vê essas coisas? E o que Jesus ensina aqui, não só a Marta, mas aos seus discípulos, é que tudo tem o seu tempo, para que a glória de Deus há de ser manifestada de uma maneira mais plena, mais perfeita, mais completa. Então no versículo 21, quando Marta afirma isso para Jesus, nós podemos ver que Jesus, ele sempre está no lugar certo, na hora certa. Quando Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não. Jesus não queria estar lá, porque a vontade de Deus era que Lázaro fosse motivo de ainda maior glória do que uma cura. Jesus sempre está no tempo certo, na hora certa, no lugar certo o tempo todo. Então aqueles que perguntam onde está Deus, é porque a pessoa está pensando em si, nas suas expectativas, nos seus sonhos, nas suas idealizações e não na glória de Deus. Quando a Bíblia em outro texto fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para esbanjar dos nossos prazeres, é exatamente isso. Nós queremos que as coisas aconteçam conforme aquilo que nos agrada. E o que Jesus mostra que a Marta é que a glória de Deus tem que ser manifestada. E foi bom que Lázaro tivesse morrido, porque a glória de Deus foi manifestada de uma maneira ainda mais absoluta, ainda maior, de maneira que ainda não tinha sido, pelo menos narrada no Evangelho de João, uma ressurreição depois de 4 dias morto. No mesmo dia da morte, dependendo ali da doença, o velório, o sepultamento é quase que imediato, por conta do cheiro, por conta dos gases, por conta da decomposição do corpo. 4 dias depois, não há formol que segure. Não há formol que segure. Então a glória de Deus sendo anunciada de uma maneira impensável. Aqui dos versículos de 1 a 15, quando está falando que tudo tem o seu tempo oportuno, né? Convidam Jesus para ele ir. Vem aqui que as irmãs do seu amigo estão te chamando. Jesus, ele espera. Ele não fala que vai, não fala que não vai, ele simplesmente deixa os dias passar. É como se nós estivéssemos orando, e ele não estivesse respondendo no momento que a gente quer, porque ele tem um momento dele de resposta. Eles falaram com Jesus, Jesus ouviu e continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo em outra região, em outro lugar. Por vezes, nós não entendemos os motivos pelos quais Jesus permite algumas coisas, mas nós podemos descansar sabendo que ele sabe o momento adequado e a forma correta de se fazer cada uma das coisas. Irmãos, nesse momento em que nós
choramos com os que choram, momento de luto de muitas famílias, até mesmo próximo a nós. E por vezes nós não temos resposta. Saiba, você não precisa ter a resposta. Cristo Jesus, ele é a resposta. A gente tem que saber ouvir o sim de Deus, o não de Deus e também o silêncio de Deus. Enquanto Jó sofria, Deus não falou nada. Depois de dias e dias sofrendo, em luto, em choro, com muita tristeza, Deus estava em silêncio. Os amigos falaram um monte de besteira. E Deus o deixou. E Jó orava, clamava, falava com Deus, questionava Deus. E Deus se manteve em silêncio. Precisamos ouvir o não de Deus, o sim de Deus. E também aguardar pelo seu silêncio, pelo momento de silêncio. Jesus tem um momento oportuno e adequado para chegar. E Ele também nos ensina através disso. Irmãos, morte, doença, dívidas, problemas, por mais graves que sejam, todos são passageiros. A morte é passageira. A morte, o maior dos nossos problemas, é passageiro. O maior inimigo nosso, que é a morte, que está narrado em Apocalipse, e o inimigo final, o grande inimigo, a morte, há de ser vencida no dia do retorno glorioso de Cristo Jesus, quando o maior inimigo da humanidade há de ser vencido, a morte, é que então nós teremos a alegria eterna. Então até a morte é passageira, até a morte há de ser vencida. Já foi. No terceiro dia, após Cristo Jesus ser colocado na cruz do Calvário, no terceiro dia a morte foi vencida e nós temos a garantia de que a nossa também há de ser. Nós temos a plena convicção disso. Tudo tem o seu tempo oportuno. Jesus Cristo faz questão de esperar algum tempo, porque a glória de Deus haveria de ser manifestada de uma maneira mais ampla, maior e inigualável até então. Então, Deus sabe o momento certo. Como eu já disse algumas vezes, Ele não escreve certo por linhas tortas. As linhas são retas, a escrita é perfeita, nós é que olhamos torto para as coisas. Nós, pelo nosso pecado, não conseguimos enxergar o plano perfeito de Deus. Por vezes a morte é o melhor caminho. Que? Sim. Sim. Quando um crente morre, nós não falamos, descansou? Paulo não diz, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Por vezes a morte é o melhor caminho. E nós temos que entender a vontade de Deus por meio daquilo, o plano de Deus por meio daquilo, como a glória de Deus há de ser manifestada através daquilo. É o trabalho que nós temos. Entender como Deus há de ser glorificado através daquela morte. Estávamos contando acerca de uma família, amiga nossa, já falei com os irmãos, mas agora o livro há de ser lançado. A Lídia, que era casada com o pastor Ailton, e tinha 2 filhos. E uma sobrinha que morava com eles. Filho de 8 meses, uma filha de 6 anos, e a sobrinha estava com 18. Indo de viagem para Minas, o carro capota, bate, todos falecem, só fica ela. Isso aconteceu cerca de 14 anos atrás, 14, 13 anos atrás, e só agora conseguiram aí ser motivadas, animadas, consoladas o suficiente para escrever um livro sobre isso. E muitos perguntavam, por que Deus não a levou também? Levou toda a família, ela quebrou a cervical, pela misericórdia de Deus não ficou tetraplégica. Ela teve que costurar toda a boca, porque o maxilar também, né, a mandíbula também foi quebrada, o quadril foi quebrado, se quebrou inteira, completamente quebrada. E muitos perguntavam, por que Deus, o Senhor não a levou também? E Deus está respondendo para muitos que perguntaram disso. Ela é missionária, está indo pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Quando as pessoas falam, não, porque minha situação é difícil, ela senta do lado dele e fala, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar o que Deus fez comigo para que hoje eu estivesse aqui com você falando do amor dele. Nós não entendemos o porquê no momento, mas 14 anos depois nós vemos Deus trazendo salvação a inúmeros povos através de uma única vida que sofreu muito, que foi moída, que foi esmiuçada pela perda de 2 filhos, uma sobrinha e seu marido. Deus colou todos os cacos e fez com que hoje fosse luz em meio às nações,
para que hoje a glória de Deus fosse manifestada de uma maneira muito maior daquela que nós poderíamos imaginar. Deus tem o tempo certo para tudo. Não era o tempo da morte dela, ainda virá. E até lá, ela há de continuar testemunhando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do milagre de Deus. E ela ficou de vir aqui. Já convidamos algumas vezes, né? A nossa querida amiga Lídia para vir aqui falar um pouco com os irmãos também sobre isso, sobre as missões, sobre tudo que está envolvida. É uma grande amiga da Solange, né? Foram melhores amigas durante anos e anos e anos. Aí uma não desgrudava da outra, pessoa muito próxima, que nós sabemos de fato o milagre de Deus na vida, no tempo oportuno. Tudo tem o seu tempo. Segundo, se não tem risco, não tem vislumbre de graça. Se não tem risco, nós não podemos observar a glória de Deus de uma maneira maravilhosa e excelsa. É isso que Jesus continua falando aos seus discípulos. Os discípulos eles ficaram preocupados com os judeus quando Jesus falou que Lázaro tinha adormecido, nós precisamos ir para a Judeia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e volta para lá? Tá louco? Agora há pouco pegaram as pedras na mão, a gente conseguiu fugir. E o Senhor está querendo voltar. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Jesus, ele tinha falado: Lázaro adormeceu, preciso despertá-lo. Eles pensaram: não, se ele está dormindo, está salvo. Não, Lázaro morreu. Precisamos ir lá, precisamos caminhar até lá. Versículo 15. Versículo 14 e 15 melhor. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus está falando que ele se alegrou na morte de Lázaro. Eu me alegro na morte dele. Qual é o motivo? Para que vocês possam crer. Eu me alegro que ele tenha morrido, porque vocês estão me seguindo, mas vocês não estão entendendo muito bem as coisas ainda não. Então foi bom que Lázaro tenha morrido, para que agora vocês possam crer. Mas o ponto não é esse, o ponto é: Jesus, Betânia fica pertinho de Jerusalém, fica a alguns quilômetros de Jerusalém. Betânia. Uma vez eu falei para vocês que Belém, no hebraico Betlehem, Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. Betânia, o Bet, Ania, é casa da pobreza, casa do pobre. Então já dá para imaginar como que era Lázaro e as irmãs. Ali era, sim, um lugar que viajantes passavam, ali tinha hospedaria barata, ali era uma cidade baratinha para tudo, devia ser um miaca aquela cidade. Devia ser muito difícil viver ali, devia ser, de fato, só os que não tinham condições de viver em outro lugar. Casa da pobreza. Falou: mas fica pertinho de Jerusalém, os judeus podem saber que o Senhor estará por lá e nós seremos apedrejados. Como no versículo 16 lido, vamos lá nós também morrer com ele. Tomé já estava incrédulo do poder de Jesus. E Jesus tinha acabado de falar: eu me alegro que ele morreu para que vocês possam crer. E Tomé afirma a incredulidade: vamos lá porque nós vamos morrer também. Tomé relata a incredulidade que há mesmo quando ainda seguimos Jesus. Mesmo quando nós seguimos Jesus, nós ainda duvidamos de coisas que Jesus pode fazer. Já parou para pensar nisso? Mesmo quando eu e você estamos aqui seguindo a Cristo Jesus, quando nós às vezes observamos alguma coisa ou sabemos até que Deus pode fazer e há de fazer, nós duvidamos. Nós não acreditamos muito não. Inúmeras vezes o pastor Cô contou de algumas façanhas maravilhosas que aconteceu com a vida dele, como nós vemos, depois de 92 dias internado na UTI, como nós vimos também acerca das ofertas que ele comenta. Falou: eu vou comprar esse terreno, mas eu não tenho nem 1/5 do valor. Juntando tudo, eu vou parcelar em 3 vezes, mas eu não tenho o dinheiro da primeira parcela. Então ele começa a contar de como ele foi vivendo pela fé. Ofertas chegando, ele desafiando uns ou outros, liga para um, liga para outro, o dinheiro chegava, daqui a pouco chegava uma oferta e falava: ué, essa daqui eu não estava esperando. E Deus tinha abençoado de uma maneira maravilhosa. O ponto é, mesmo seguindo Jesus, alguns continuam incrédulos, uns viravam para ele e falavam: você é louco, pastor, tá maluco fazer um negócio desse? Você não crê em Deus? Creio, então. Se for da vontade dele, teremos, se não, a gente vai ficar com uma dívida aí, entregue, tá tudo certo. Das duas uma.
Você crê que Deus deu? Não, nós estamos orando e nós estamos vendo aqui o meio que Deus está nos proporcionando isso. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos. Você crê que Jesus é a vida? Poderia perguntar para Tomé nesse instante. Falei, eu creio, então vem comigo. Se você for apedrejado, você vai continuar vivo ainda. Se as pedras vierem, pode ser que não atinjam. Pode ser que Deus deixe todo mundo cego, eles começam a tirar pedra para tudo quanto é canto errado. Pode ser que as coisas não aconteçam como você imagina. Você crê de fato em Jesus? Versículo 27. Perdão, ainda não. Nesses dois versículos. Do versículo 16, deixando bem claro, vamos nós também para morrer com ele, mostra claramente que nós ainda temos dúvidas, mesmo quando seguimos Jesus. Mesmo quando nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, cremos nisso? E às vezes a gente fala assim, mas eu não vou chamar fulano para vir para a igreja não. Por quê? Não, porque não sei se vai se converter. O evangelho de Deus não é o poder para a salvação de todo que crê? Judeu, grego, itapevense, andreense, paranaense, o que quer que seja. Crê nisso? Convide. Sem riscos. Não se vislumbra a glória de Deus. Se eles não passassem por esse risco do apedrejamento, jamais presenciariam a ressurreição de Lázaro. Se eles não se expusessem ao risco de ser apedrejados na Judéia, eles não veriam a ressurreição de Lázaro. Olha só, sem riscos. Você não vê a glória de Deus se manifestar de uma maneira maravilhosa. Se o pastor Cô não se arriscasse a ficar endividado, ele jamais contemplaria a glória da água viva hoje. Nós chegamos lá, é gostoso lá, não? Sentimos em casa aquele espaço maravilhoso. Ele fala, foi tudo por meio da fé. Sem riscos, não se vislumbra a glória e a graça. E por vezes nós deixamos de convidar algumas pessoas de vir para a igreja com medo de perder a amizade. Sem risco, você não vislumbra a salvação da pessoa. Semana passada um primo me liga e fala, somos irmãos em Cristo Jesus. Eu quase chorei de alegria. Ô bênção, glória a Deus, que maravilha, desde tanto tenho ido para a igreja e tal. E ele falou, eu precisava falar com você, porque você sempre foi uma boa testemunha, sempre falou de Cristo, sempre me deu esse exemplo, e falava o tempo todo, né? Não se cansava, comentava, tudo mais, tal, e hoje assim, tal. Falei, que bênção que eu sou o primo chato mesmo. Que bênção que eu sou aquele inconveniente que às vezes fala de Cristo quando a pessoa não quer ouvir, porque somente sofrendo esses riscos podemos desfrutar da glória e da graça. E às vezes a gente olha para a igreja e fala, poxa pastor, mas a igreja não cresce. Você está se colocando ao risco de perder amizades, convidando a pessoa para vir para a igreja ou falando de Cristo para ela? Senão nunca vai encher mesmo. Se não nos colocarmos em risco, até mesmo de amizade, nunca veremos a glória e a graça de Deus. Se não colocarmos em risco as nossas finanças, como foi o caso do pastor Gol, que acabei de citar, nunca veremos uma glória maior, uma graça maior. Deus superabundar em graça aquilo que nós jamais imaginaríamos que pudesse acontecer. Cremos? Então hajamos. Ou ainda estamos como Tomé? Vamos para morrer com ele. E por fim, irmãos, Jesus é a ressurreição e a vida. Enquanto os sis, e se, que nós gostamos de colocar em todos os instantes, enquanto esses sis da vida nos incomodam, Jesus resolve toda a situação demonstrando que quando é para a glória de Deus, nada impede. Quando Deus há de ser glorificado através disso, nada pode impedir. Então olha só, Jesus então vá até Betânia, Marta e Maria ouvem dizer que ele está lá, Marta vai correndo, Maria continua em casa. E Marta então fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha só, versículo 22. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então ela responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Então, como eu estava falando, mesmo em meio à nossa fé, nós somos incrédulos. Mesmo quando ela estava afirmando que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido, ela ainda crê que ele é a ressurreição e vida. Ué, mas peraí, você acredita ou não? Essa é a nossa atenção. Nós vivemos ainda com o coração pecaminoso nesse ponto, de crer, mas ainda não crer plenamente. De acreditar que as coisas vão acontecer, mas ficar com o pé atrás no coração. Infelizmente, nós temos isso, mas Cristo é a solução para isso. E no CIS, se o Senhor tivesse, se fosse assim, se fosse assado, Jesus coloca a solução para todas essas coisas, falando que Ele é a ressurreição e a vida. Qual é o pior cenário? Independente do pior cenário, Cristo Jesus é a solução. Qual é o pior cenário? A morte? Qual é o pior cenário? O martírio? Qual é o pior cenário? Cair de uma altura enorme, fraturar aqui então a vértebra e ficar tetraplégico até a sua morte dependendo de alguém? Cristo Jesus é a solução para o seu descanso. Porque você há de ter um corpo glorificado, que saltará, pulará de uma maneira maravilhosa, caso você hoje não possa. Caso você sente dor, saiba que no corpo glorificado isso não mais existirá. Caso você morra, saiba que você há de ressurgir para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo então, meus irmãos, mesmo crendo em Jesus e tendo alguns ses, Jesus nos faz deslumbrar a sua glória, mesmo no pior cenário, como foi aqui então no caso da morte de Lázaro, que foi o pior cenário para a vida delas. Lá no versículo 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. E olha só a consequência desse ato maravilhoso de Deus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram os feitos que Jesus realizara. Mais uma vez, quando Jesus afirma ser o bom pastor, opera algumas coisas. Alguns demonstram enxergá-lo como bom pastor e o seguem, e outros demonstram ser ali o lobo entre as ovelhas e tentam apedrejar Jesus. Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, muitos veem ele como a luz do mundo e creem, enquanto outros, cegados pelo espírito mundano, tentam matá-lo. E aqui a mesma coisa, enquanto uns olham Lázaro ressuscitar, creem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, muitos são convertidos, enquanto outros vão dedurá-lo para os fariseus, para que os fariseus venham correndo para tentar apedrejá-lo. Sempre há 2 saídas. Sempre há 2 caminhos, irmãos. E o cristão, aquele que crê de fato em Cristo Jesus, sempre escolhe o caminho da vida. Sempre escolhe Jesus Cristo como o seu caminho. Então, o que fazer? De acordo com o pior cenário, cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas tá bom, pastor, e no dia a dia? Como viverei esta palavra? Primeiro, como eu disse, em primeiro aspecto, tudo no seu tempo, tudo tem o seu tempo oportuno. Nós lembramos então que tudo é no tempo de Deus. Busque ver onde a glória de Deus foi ou será manifestada através disso. Quando você pensa, poxa, mas está tão difícil, eu preciso de uma ajuda agora. Mas pode ser que agora não seja o momento adequado. Tente observar na situação em que você se encontra ou daquele ao qual você tenta consolar, onde a glória de Deus há de ser manifestada. No presente momento ou no momento seguinte. Como eu disse da nossa amiga, 14 anos depois, muitos hão de saber como a glória de Deus está sendo manifestada através de tanta tristeza, sofrimento, angústia, dor. Hoje, redundando em glória a Deus.
onde a glória de Deus há de ser manifestada. Tudo tem o tempo de Deus, só precisamos tentar enxergar. Na nossa vista turva, é como eu sem óculos aqui, ó. Eu não vou saber dizer quem é quem. Então tentamos colocar os óculos da fé, enxergar a Cristo Jesus e onde a sua glória está redundando. Segundo, se quiser alcançar um resultado diferente, temos que realizar as coisas de outra maneira. O que Jesus falou para eles é: nós temos que sofrer esse risco para que vocês vejam a glória de Deus. Se vocês não sofrerem o risco de serem apedrejados, vocês não verão Lázaro ressuscitar. E por vezes nós nos acomodamos. E acomodados, não há risco. Não há risco nenhum. Sem risco, sem resultado divino e maravilhoso da glória de Deus. Sem arriscar, sem tentar, sem fazer, não alcança. Ah, eu não faço porque eu tenho medo de errar. Então você nunca vai conquistar nada. Há uma frase da administração que diz: você não alcança resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É simples. Se nós queremos alcançar um resultado diferente, pelo menos temos que fazer, porque às vezes nem faz e espera um resultado. Então precisamos fazê-lo. Poxa, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Você está tentando? Pastor, eu não consigo crer. Você está se desafiando nessa fé? Você está se lançando, fazendo prova em algumas situações, como Deus diz em Malaquias, no capítulo 3? Fazei então prova de mim nisso, para ver se eu não vou abrir o sol de uma maneira maravilhosa. Você está se colocando à prova? Você está confiando na palavra de Deus e caminhando? Não. Se não tem risco, não, eu não vou porque pode ser que aconteça assim, pode ser que aconteça assado, pode ser que não saia, pode ser. Se ficar presos nos cis da vida, não veremos a glória de Deus, não veremos a manifestação maravilhosa de Deus. E por fim, no pior cenário, Jesus é a ressurreição e a vida. Mesmo assim, se você não conseguir ver a glória de Deus, não enxergar resultados diferentes, busque ser amigo de Deus como Lázaro, que ao olhar o túmulo onde seu amigo foi sepultado, chorou. Então que Cristo Jesus olhe para a nossa situação e também chore, para que nós choremos com Ele na ressurreição e na vida. Para que nós, ao termos o nosso corpo glorificado, haveremos também de chorar, mas de alegria, e alegria eterna. Então no pior dos cenários, pastor, eu estou fazendo tudo diferente, para tentar alcançar um resultado, eu estou me arriscando e não vai. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, eu estou aguardando, e mesmo assim parece que as coisas não parecem demonstrar a glória de Deus. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Descanse, que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Pode ser que com a sua morte Ele há de ser glorificado. Poxa, pastor, isso é forte. Assim foi com Lázaro, assim pode ser com nós. Deus tem que ser glorificado em tudo e em todos, em todo o tempo. Deus vai continuar sendo bom, porque se somos amigos dele, seremos ressuscitados no último dia e teremos uma alegria indizível para a honra e glória dele. Vamos orar? Graças te rendemos, nosso bom Pai, porque podemos descansar de que o Senhor é a ressurreição e a vida. E por mais que as coisas pareçam mais difíceis, de uma maneira que nós não podemos resolver, solucionar, quando as coisas parecem impossíveis, sabemos que no pior cenário, na pior situação, o Senhor há de ser a ressurreição da nossa angústia, do nosso sofrimento, da nossa dor. O Senhor é a vida para que nós tenhamos vida eterna. E da mesma maneira que o Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor há de nos ressuscitar para a alegria eterna, para o gozo eterno, para a completa alegria, alegria sem fim, para todo o sempre, contemplando a tua face. Rogamos-te, ó bom Deus, que o Senhor nos faça entender o teu plano, o teu propósito, o teu tempo. Rogamos-te, ó bom Deus, que o Senhor nos dê cada vez mais estratégias para vislumbrar a tua glória, observar a tua glória sendo manifestada através de milagres maravilhosos. E, ó bom Deus, no pior dos cenários, que o Senhor sempre nos firme em que o Senhor é a ressurreição e a vida, e toda a glória, todo o louvor será somente e para sempre ao teu santo nome. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.